Olá, boa tarde a todos aqueles que aqui estão connosco presencialmente e também a todos os internautas que nos acompanham através da internet. Estamos aqui mais uma vez, numa tarde de sábado. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos connosco o João Gonçalves, que entretanto irá dar início à palestra com o tema Lei Natural da Destruição. E para começarmos, vamos fazer uma pequena prece para nos harmonizarmos, para nos tranquilizarmos, para nos envolvermos com a espiritualidade superior aqui presente, com os nossos guias, com Jesus, nosso amigo incomparável de todas as horas, de todos os tempos. E vamos enviar um abraço de gratidão por todo o amparo, por toda a proteção, por todo o auxílio que sabemos que nos é feito chegar, apesar que tantas as vezes, distraídos que andamos com o nosso dia-a-dia, não nos apercebemos do seu envolvimento, do seu auxílio, do quanto nos encaminham, do quanto nos intuem nas nossas escolhas. Então vamos agradecer-lhes com a mesma ternura, com o mesmo carinho com que nos envolvem, pedindo que nos continuem a proteger, a amparar, a guiar. E que esse auxílio possa ser feito chegar a toda a humanidade. A todos aqueles que detêm, de alguma forma, o poder sobre as massas. Seja nos trabalhos, nas nações, nos nossos próprios lares. E nos centros espíritas também. Que possamos absorver este bálsamo de confiança, confiança no auxílio, confiança no porvir. E pedir que possamos receber essas boas intuições, para que também nós, no nosso dia-a-dia, aprendamos a escolher melhor, pondo em prática tudo aquilo que aqui vimos aprender. Assim, agradecemos uma vez mais a oportunidade, a todos os presentes de ambos os lados da vida, a todos os internautas que nos acompanham, e vamos assim dar início à palestra. Bem-vindo, João. Vamos avançar. Muito boa tarde, meus queridos amigos, a todos os que aqui estão presentes nesta sala. É todo um gosto regressar aqui a esta sala, sem máscara desta vez. Estou um privilegiado, não é? Eu estou sem máscara e vocês com máscara. Mas é um gosto e é uma iniciativa louvável da ACEA, que tenha, com os cuidados que todos devemos civicamente implementar, ter recomeçado estas transmissões também presenciais. Como vos dizia, é um gosto aqui estar. Tenho que primeiro começar por agradecer esta linda prece, que funciona um pouco como um carregado de bateria para o trabalho que nós iríamos agora desenvolver. O trabalho que nós nos propomos desenvolver é exatamente este. Vamos falar hoje da Lei Moral da Destruição, que é uma lei que tem a ver um pouco também com esta pandemia e tudo isto que nos preocupa e nos aflige nestes momentos. Mas falar da Lei Moral da Destruição significa falar de um conjunto que são as leis naturais. Reparem, andemos para trás de novo e agora recordemos isto que eu já vos deixei na vossa memória visual. Não foi por acaso que utilizamos este ecrã. Neste ecrã, o que a gente quer simbolizar é que o conjunto da lei natural é como se fosse um universo imenso de leis, onde existem vários sistemas solares. Onde estão leis físicas, por exemplo, as leis da química,
as leis da física, as da medicina, por aí adiante. E existe também um sistema solar onde estão as leis morais, que orbitam à volta de uma, a gente já vai ver, é a mais importante delas todas, é a justiça, amor e caridade, já vamos ver mais para adiante e porquê. E nelas encontramos um satélite, digamos que é um planeta que orbita à volta dessa, que é a lei moral da destruição. Ora, quais são as características genéricas de qualquer lei natural? Qualquer lei divina. É sinónimo de lei natural, é sinónimo de lei divina. Portanto, todas as leis de qualquer ciência, mais mecanicista, menos mecanicista, são leis de Deus. Porquê? Deus é que criou tudo. E nós, o homem, vamos descobrindo as leis de que regem aqueles fenómenos. Assim também nas leis morais. Também o homem vai descobrindo o que é bem e o que é mal proceder através da ética. Já veremos quais são as ferramentas que cada um usa. Mas há todo um conjunto de características que são comuns quer às leis físicas, quer às leis morais, que as afetam como um todo. E era isso que nós íamos para já recordar. O que é que são as características comuns? Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Meus amigos, o que nós acabamos de ver é o que encontramos ali entre as perguntas 615 e 617, que são características de qualquer lei natural, não só as morais, qualquer outra lei. E eu chamava-vos a atenção, em particular, para estas duas características, que só trago esta consideração para que tenhamos todos a noção das limitações humanas para entender qualquer lei natural, mesmo as morais, que é a nossa inteligência, numa primeira aproximação, que interpreta o que julga ser a lei, qualquer uma, e a lei de Deus também, portanto, qualquer uma lei de Deus, embora elas sendo perfeitas, nós temos que interpretá-las e é um ato inteligente e como tal é imperfeito, embora seja perfectível, com o andar do tempo nós podemos ter melhores interpretações e depois ainda por cima temos que usar a linguagem para nos exprimir uns com os outros. E aqui tem um exemplo dos problemas da linguagem. Ouvimos dizer, perguntando aos espíritos superiores, se a lei de Deus é eterna. E os espíritos superiores responderam, através dos médiuns. Responderam, sim, é eterna e imutável como o Criador. Será que alguma coisa pode ser eterno como o Criador? Não é possível. Não é possível se nós caracterizarmos o vocábulo, o adjetivo eterno, como não tendo início, não tendo fim. Se só temos um vocábulo para designar um ente que não tenha início nem fim, a que se chama eterno, só pode existir um ente no universo, é Deus. Esse é que não pode ter tido início, porque se houvesse um ente atrás dele que lhe desse início, esse é que era o Deus. Portanto, então, se a lei ainda por cima é dele, oh meu amigo, então não pode ser nem eterna, muito menos tão eterna quanto ele. Está errado? Não. A convocatória do Espiritismo é a convocatória do raciocínio, é a convocatória da filosofia. O que é que aqui se passou? Quem é que escreveu esta intuição que a espiritualidade superior ditou? Foram médicos. Como é que funciona a mediunidade? O médium percebe uma plasmação de ideias e depois tem que traduzir através dos vocábulos que tem. Os melhores vocábulos que haviam nessa época era aquilo que parecia tão eterno quanto o Criador. Estava a querer dar a ideia de que foi criado desde toda a eternidade. Portanto, deve ter sido das coisas primeiras que Deus criou. Ora bem, nós, por exemplo, podemos
talvez auxiliar aqui dizendo assim, e por exemplo nós costumamos usar um vocábulo para nos classificarmos a nós, que é assim, nós somos imortais, não é? Tivemos um princípio, não tivemos um fim. Mas, então, agora usando o imortal também para catalogar um espaço de tempo, bem assim como o eterno, então como é que iríamos, comparando, como é que agora íamos redefinir a lei de Deus? É mais imortal que o homem e menos eterno que Deus. Já passaram 200 anos e ainda hoje, no português atual, nós não temos um vocábulo para isto. Portanto, convocatória de espiritismo, meus amigos. Todas as outras eu deixo para vocês. O que é certo é que a lei de Deus é perfeita e é adequada. Nós é que fazemos dela interpretações imperfeitas, mas claro que vão sempre perfeccionando ao longo do tempo. Muito bem. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica. A lei de conservação dá ao homem. O homem é Deus de a guerra se a qual é, mas para os precedentes a destruição. Que pensais da divisão da lei? Que definição se... Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Todas as leis a que o homem tem acesso, que lê, seja da natureza, seja das outras ciências, ou da ciência espírita, são leis de Deus, foram criadas por Deus. O homem é que vai tentando perceber essas leis, ler essas regras que funcionam, que fazem funcionar essas leis. Mas elas foram criadas antes do homem. Então, quer dizer que na lei natural estão incluídas, como nós víamos já naquele início da nossa palestra, aquele grande universo das leis. Portanto, e há as físicas é que se dedicam normalmente os cientistas das ciências físicas, da física, da química, da medicina, etc. E há as leis morais a que se dedicam as correntes espiritualistas, entre as quais a espírita e também religiões, e que se baseiam, a ferramenta que utilizam é, embora nas ciências físicas é mesmo a ciência, a comprovação dos factos, nas correntes espiritualistas, nas leis morais, utiliza-se de fundo sempre a filosofia, que é ética, filosofia moral, e em algumas delas nós podemos evoluir para a comprovação, nem que seja pelo método da experimentação, como Kardec utilizou, perguntando a vários médiuns se era assim ou não determinada orientação ética ou moral. Muito bem, então nós temos também que perguntar, mas afinal, como é que é, de onde é que elas vêm, que origem têm e como é que o homem as conhece. Em particular, e agora vamos começar a abandonar um pouco as outras, as físicas, vamos detalhar-nos só nas morais como um todo, para depois, no final da nossa palestra, na segunda parte, irmos só para uma delas, que é a lei moral da destruição. Ora, o que é que acontece? Todos nós, quando nos deparamos com um problema novo, um problema que nós não... é novo para nós, um problema ético, um problema de ordem ética. Todos sentimos lá uma vozinha cá dentro, né? Estou a fazer bem, estou a fazer mal, qual é a atitude que eu vou tomar? Toma esta atitude, toma outra. O que é isso? Nós vimos então todos programados na consciência, vimos todos programados com essa vozinha que nos deixa ali a balançar o que é bem, o que é mal, ou que nos dá intuições. Então, todos vimos assim programados na consciência. Mas estes conhecimentos que nós vamos acumulando em todas as encarnações não se perdem. Isto é,
provavelmente na encarnação anterior apareceu-nos um problema, que era para nós um problema. Aqui a nossa vozinha da consciência faz assim, faz assado, não sei se faço bem, se faço mal. Acabamos por aprender, experimentamos um caminho, experimentamos e concluímos depois, para o final da vida, bom, se me tornasse a fazer isto, eu fazia desta forma, porque já aprendi como é que é. Provavelmente esses problemazinhos já hoje não é problema nenhum para nós já sabemos como proceder bem, nem sequer consideramos outra possibilidade. Mas nesta encarnação nós provavelmente agora temos um outro problema mais grave. E estamos na mesma situação. É aqueles em que a nossa consciência anda ali a bailar. Então, o que é que acontece? Nós vamos melhorando este conhecimento da lei de Deus e da prática do bem proceder ao longo da reencarnação. Nada se perde. Vem refletido em intuições. Não é? Nós vimos que a consciência diz, está a tender é para ali, está a tender é para ali, está a tender é para ali, deixa-me cá ver, deixa-me cá ouvir aquele amigo, deixa-me cá consultar aqui o livro dos Espíritos e tal, as vendas atrás, estão a ver? Portanto, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Falar de leis morais, estamos a falar de leis cujos resultados são orientações de bem proceder. Tal como vem dito no Livro dos Espíritos, e acabamos de ouvir a resposta à pergunta 629, esta que aqui está, começou a dizer, bem, a moral é a regra de bem proceder. E depois é dito, embora esteja ali cortado, diz assim, a moral funda-se na observância da lei de Deus. Há 163 anos atrás, a filosofia ainda não distinguia filosofia moral do resto. Então, moral servia indistintamente moral e ética. Mas Kardec, mesmo há dois séculos atrás, ele já tinha claramente a noção do que é que eles estavam a dizer. E aqui está. Reparem, a moral, afinal, é um produto de algo. A moral funda-se na observância da lei de Deus. O que é que isto significa? Imaginemos que temos aqui a lei de Deus. Seja a lei de Deus, ou seja, uma lei que venha no Diário da República, de ontem, por exemplo, no Diário da República de ontem vem lá um decreto-lei sobre qualquer coisa. O que é que significa nós observarmos essa lei? Vamos ler a lei, às vezes, normalmente, tem muito grande, tem ali uns adjetivos muito sofisticados e tal, e nós só ficamos com aquilo que vemos que se aplica a nós. Portanto, funda-se na observância. E como é que nós fazemos essa observância? É com a nossa inteligência, é um ato inteligente. Nós vamos ler aquilo tudo, vamos interpretar com o nosso melhor saber, com a nossa experiência, ver aquilo que se aplica a nós e vamos dali tirar, se calhar, algo mais pequeno, toda aquela lei que ali está, algo mais pequeno, que são umas regrinhas de conduta que nos interessam para o nosso dia-a-dia, que é dita moral. Utilizando uma metáfora, é um pouco como uma betoneira e argamassa. A betoneira, nós metemos lá água, areia, cimento, e começa a girar. O que é isso? Isso é a ética, a filosofia moral. Porquê? Porque exige, é como se fosse este girar, é a inteligência a pensar sobre aqueles elementos todos. A areia, a água, o cimento e tal. E o que é que depois sai? Sai a argamassa para pôr nos tijolos da construção. Isso é a moral. Estão a ver? Portanto, a moral é um produto da ética. É um produto de um ato inteligente. Pelo que não é perfeito. Porque quem a produz é um efeito. Exemplo, estou aqui a ver senhoras com calças hoje. Hoje é moral em Portugal as senhoras usarem calças. Há 50 anos atrás, não, era imoral. Hoje, no próprio dia de hoje, as senhoras estão de calças, se forem para o Afeganistão, é imoral, vão ser apedrejadas. O espiritismo não se pode regular por estes referenciais. Que é imoral lá, moral aqui, não pode. Então tem que se socorrer da observância da lei, tem que justificar porque é que usar calças é bem em qualquer lado e em qualquer momento. Okay? Portanto, as leis morais destinam-se a isto. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la
sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. O que acabamos de ouvir é o que nós encontramos na pergunta 648 e que nos dá, de facto, uma ideia, de novo, de como é que nós entendemos e nos vamos aperceber da lei de Deus, de qualquer lei, e das leis morais também. E é perguntado aos espíritos superiores por Kardec, bom, esta ordenação, esta catalogação com 10 leis está bem? E o que é que nós escutamos? Ele disse, bem, isso é a de Moisés, mas está bem, nunca, nada tem de absoluto, mas ao menos que cumpram bem isso. Ora, isto é, de facto, as leis morais não são estas. Isto é a nossa verdade. É a nossa verdade. A realidade é outra coisa. Ninguém consegue apreender a realidade. Nós vemos a realidade segundo a nossa verdade. E se repararem, em termos de história das leis morais, se olharmos para as religiões abrâmicas, que têm pelo menos 3. Tem a judaica, vem de Abraão, tal, Moisés, até chegar a Cristo. Depois de Cristo aparece a cristã e 600 anos depois de Cristo aparece a muçulmana. São chamadas abrâmicas, vêm todas de Abraão. O primeiro registro histórico da leitura das leis de Deus, as leis morais, o que é que nós temos? Temos as tábuas da lei de Moisés, Monte Sinai, 1300 anos antes de Cristo. Ele vai lá ao Monte Sinai e tal, e vem lá de baixo com as tábuas da lei escrita, 10 mandamentos, ok? Passado 1300 anos, aparece na Terra Jesus Cristo, um ser muito mais elevado em termos de inteligência, em termos morais, e o que é que ele vem fazer? Ele não vem reformular a lei de Deus. A lei de Deus é inapreensível. Ele veio reformular, foi a lei de Moisés. A interpretação que havia à altura da lei de Deus. Era a lei de Moisés. O melhor que Moisés tinha percebido que fosse a lei de Deus. E ele vem reformular algumas coisas. Vem com a boa nova, perdoai, 70 vezes 7, etc. Todas aquelas coisas. Muito bem. E ele até nem deixou nada escrito. Os evangelistas, depois dele morrer, começaram a escrever os evangelhos, a pôr ali as suas orientações ético-morais. E, entretanto, foi andando e 1800 anos depois aparece um senhor, Denisard Hippolyte Léon Ribaille, ou mais conhecido por Kardec, que até lança uma obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá um capítulo dito Estranha Moral. E o que é que nesse capítulo a gente encontra? Encontra exatamente a justificação de algo que nos parecia anacrónico, como, por exemplo, que Jesus terá dito, literalmente, que eu vim para pôr o pai contra o filho. Cabe na cabeça de alguns presentes? Não é possível. Não é possível que Jesus Cristo, literalmente, queira ter dito isto. O que é que acontece? Bom, isto, traduções, agora já vão 2000 anos, claro, vem assim. Então, Kardec vem explicar, não, aquilo que se passava era o problema da aceitação das novas verdades, que ainda hoje, todos nós temos alguma dificuldade em aceitar a verdade do outro. Então, particularmente, quando depois nós já reconhecemos que a dele é melhor que a nossa, é preciso um ato de grande humildade aceitar a verdade do outro. E assim, Cristo queria dizer que eu vim pôr o pai contra o filho no sentido que a boa nova custa sempre a entrar para aquilo que eram as verdades que nós estávamos apaixonados, que nos davam segurança. Portanto, termos esta ideia que esta classificação nada tem de absoluto, é uma classificação, é útil para nós precisamos ter classificações, mas que nós, pelo menos que tentemos cumpri-la da melhor maneira, já não será mal, mas que nada tem de absoluto. Ora bem, com aquilo que nós vimos, eu estaria em condições de agora complementar este quadro. Assim. Né? Eles disseram, bem, essas 10 que nada têm de absoluto, mas há uma, que é aquela última lei moral, justiça, amor e caridade, que é a mais importante de todas e que, de alguma forma, abrange-as a todas. Pois, para mim, parece-me ser o Sol, este Sol que aqui está, e ao redor da qual giram todas as outras, entre as quais a da destruição, que é um planetazinho, onde nós vamos agora mergulhar. Ora bem, então agora vamos concentrar-nos só na lei moral da destruição, e vamos olhar para a caracterização dela. E vamos olhar para a caracterização dela, pelo menos nestes pontos, da necessidade, da destruição e do excesso, os flagelos, e aqui vamos
detalhar um bocadinho este flagelo que estamos todos a passar, este flagelo geral da pandemia, estão aqui inseridos, as guerras, o assassínio ou a pena de morte. Podeis encontrar tudo isto quando depois saís daqui, fores para casa, se quiseres consultar com maior detalhe, porque não vamos falar de tudo o que está na Lei Moral da Destruição, vocês podem encontrar aqui na parte terceira do Livro dos Espíritos, entre a pergunta 728 a 765. Comecemos pelas questões da necessidade... A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Eu tenho que desligar o microfone de um lado para não fazer feedback. Estava eu a dizer, queridos amigos internautas, que a lei de destruição, por muito que nos custe aceitar as nossas limitadas inteligências, tem algo de divino. É permitido por Deus e segue alguma razão. E as razões são estas. Ela, em boa verdade, é necessária para renovar. Ao destruir, está a dar a oportunidade para que haja um renascimento e uma regeneração. Portanto, no fim, é uma renovação e uma melhoria. É, de facto, poderíamos dizer que é uma espécie de uma transformação, ok? Uma transformação do mundo físico, porque a destruição só diz respeito ao mundo físico. Já vos vou dizer que esta lei que estamos hoje a interpretar é uma lei que só é válida nos mundos físicos, de acordo? Estamos de acordo. Então, aquela história eterna, imutável. Imutável, esta é imutável, mas é no mundo físico, onde houver destruição. Num planeta divino, onde já não há mundo, não há físico, não há matéria, para quê? Zero. Ok? Lá está a tal questão. Bem, é a vossa catalogação das 10 não não tem nada de absoluto, entendei-vos puxar pela cabeça. Muito bem. Então, portanto, serve para isso. É claro que se Deus a criou, Deus deve ter criado umas regrazinhas para o seu exercício. E nessas regrazinhas tem que haver algo que regula a necessidade da destruição, a preservação desse ato de destruição, porque senão, então, isto era infindável e terminava o mundo, e as questões que têm a ver com o excesso. Pois então, vamos aqui consultar esta parte que tem a ver agora com a necessidade. Vamos lá ver se eu consigo ali chegar. Como não consigo ver aqui. Ups, vamos lá, assim. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Vemos aqui, pelo que nós ouvimos, que a destruição é necessária. Nós, por exemplo, necessitamos de nos alimentar de proteínas animais e vegetais, então temos que destruir animais, carcaças de animais e carcaças de vegetais. Não vamos destruir os princípios inteligentes que existem em Deus, não, isso não vamos, mas vamos destruir as carcaças para nos alimentar. Assim acontece nos graus mais baixos do princípio inteligente, onde nós classificamos de instinto, todos os animais que nós classificamos não terem ainda a inteligência, não possuírem a diferença entre o bem e o mal e o livre-arbítrio, eles fazem de forma matematizada, matam por necessidade, não matam por prazer. O homem já mata por prazer, mas eles não, eles matam por necessidade. E é Deus que permite isto. Portanto, vamos pôr no nosso lugar, não vamos ter que julgar que conseguimos corrigir a mão de Deus. Portanto, e permite isso para que haja um equilíbrio, por um lado, na reprodução das espécies, não é? E, por outro lado, dar um fim útil ao envoltório físico.
é morto um determinado cadáver para se dar um fim útil àquilo. Portanto, e todos os animais que vêm equipados com um instinto vêm programados desta maneira, só matam por necessário para alimentar-se e vêm programados desta maneira. Continuando, isto é um baile interessante, mas vamos... Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento. Portanto, o que ele ia dizer era porque é que nós, ao lado dos meios de destruição que, por exemplo, os animais instintivamente têm, porque é que depois há o instinto de preservação? Também os animais também se protegem, também se virem um animal que os vai tentar caçar, eles tentam fugir, não é? Nós também, embora por vídeos de inteligência, também nos afastamos dos perigos. Então, porquê é que é isso? Então, só para que não haja uma prematura destruição do tempo. Todos se vão transformar. Nós vamos morrer, o nosso corpo vai se destruir, as carcaças de todos os animais vão se destruir, mas há este equilíbrio entre a necessidade e a preservação, ok? Exatamente para que tudo apenas ocorra no momento certo. E está demasiado bem construído, digamos assim. Aqui agora nós teríamos que ver relativamente ao prazer da destruição inútil e aos escrúpulos do consumo de carne, que em muitas sociedades isto às vezes parece um problema e dita depois uns regimes dietéticos, às vezes sem uma justificação racional. É claro que aqui estamos a encarar as questões da caça e as questões dos escrúpulos dietéticos. E se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança. Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os povos... Isto aplica-se em particular aos seres inteligentes da raça humana. Isto cai-nos que nem um carapuço certinho na nossa cabeça. Os animais vêm providos de instinto, só matam porque necessitam e fazem todos a mesma coisa. Poupam as presas que andam a passear, se não precisarem delas. Nós é que achamos prazer, por exemplo, na caça, na destruição de animais, e sentimos prazer. E chegamos ao ponto de matar por prazer e não dar um fim útil às carcaças. Vocês pararam ali no início, para que é que serve a lei da destruição? Uma das coisas é para dar um fim útil às carcaças, outra é para regular as espécies. Pois nós matamos por prazer e não damos um fim útil às carcaças. Quando estamos a fazer isso, estamos a proceder mal. Mas o que é que está a imperar? Está a imperar a nossa bestialidade. Infelizmente ainda temos estas reminiscências dessa vida. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. É tal e qual o que ouvimos. E isto agora dá-nos entrada àquelas questões que no nosso mundo atual nós vemos algumas correntes nutricionistas defender determinados regimes dietéticos. Se nós formos pensar bem, raciocinar bem, se calhar não nos basta que nos digam não te alimentes de carne porque é melhor. Mas é melhor porquê? Se Deus nos criou a necessitar de proteínas animais e vegetais. Não te alimentes de vegetais, mas porquê?
porque os vegetais podem trazer substâncias que te vão prejudicar os ossos, etc. Vamos raciocinar. É claro que o homem é livre de seguir o regime dietético que melhor sentir ajustado a si, mas não é livre de apontar o dedo, muito menos por questões morais, a regimes dietéticos dos outros, porque Deus criou-nos a necessitar de proteínas animais e proteínas vegetais. A regra apenas é evitar os excessos. Por isso, o que nós vemos muitas vezes acontecer é que, afinal, isto são nem mais é de escrúpulos, é de modas, portanto, falta aqui um bocadinho de justificação. E no espiritismo a gente tem que ter justificação para tudo. O bem proceder é apenas aquele que é justificável, não é porque o outro faz, porque é moda, que isso é bem proceder. O mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. É que toda a gente praticar o mal não o transforma em bem. E o bem não deixa de o ser por ninguém praticar. Portanto, isso de vou fazer porque todos fazem, não é justificação para o espírita. Ora, voltemos aqui ao nosso ecrãzito, aqui estamos Os povos que levam o escrúpulo ao com que fim Deus castiga a humanidade? Estava só ainda de vos dizer que, relativamente a este assunto, e quando às vezes se fala nas correntes contra o consumo da carne, mas contra o consumo da carne defendendo o consumo dos vegetais, uma das justificações que a gente vai ouvindo, que acaba por ser um pouco falaciosa, é porque enquanto os animais têm emoções, as plantas não têm. Não é verdade. Leiam este livro, A Vida Secreta das Plantas, destes senhores Peter Thompson e Christopher Bird. Vocês podem encontrá-lo na internet. Há umas experiências giras. As plantas desenvolvem o conhecido comportamento de Pavlov. Vocês devem se recordar das psicologias, fazia-se com o cão, não é? Portanto, aproximava-se com a comida e o cão começava a salivar, não é verdade? E depois, já só o aproximar-nos àquela hora, mesmo sem comida, já ele salivava. Aqui também, as experiências que foram feitas pegou-se numa faca, junto às plantas, e cortou-se plantas. E as plantas ao lado estariam a observar, entre aspas. Okay. E puseram uns sensores ultrassónicos, porque as plantas comunicam em ultrassons entre si. Okay. E comunicam também através das raízes, é como se fossem as nossas redes dos computadores. Também comunicam. Mas elas comunicam em ultrassons. Então foi registado os sons que as plantas emitiam umas para as outras no momento em que algumas estavam a ser decepadas. Passado um tempo, repetiu-se a mesma experiência e agora só se pegou na faca a ameaçar. E as plantas reproduziram o mesmo som. O que é que isto quer dizer? As plantas não têm também emoções? Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar. Vamos pôr as coisas no seu lugar, ok? Portanto, vamos respeitar o mundo à nossa volta, vamos respeitar a criação divina, vamos evitar os excessos. Nós só destruímos a matéria, não destruímos os princípios inteligentes, sejam eles instintivos ou inteligentes já, mas tenhamos alguma lógica no nosso proceder. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas. Agora entramos numa área em que toca a este momento em que todos vivemos, todo mundo vive. Estamos aqui perante um flagelo. Covid-19 é um flagelo geral. Ok? Para que é que servem os flagelos? E então os gerais? É só para aquilo, é só para o progresso. E se vocês têm dúvidas, dou-vos aqui um exemplo que todos estão a observar neste momento.
Com este flagelo, agora, provavelmente no final desta palestra, temos centenas de pessoas que a viram, que era impossível termos aqui. À custa de quê? Do esforço nosso de irmos aprender a utilizar estas ferramentas para levarmos a divulgação mais longe, para ver o progresso a funcionar. Também, por outro lado, mais direto, relacionado com a própria pandemia, isso não levou a que muitos laboratórios no mundo estão à procura da vacina? Vai resultar num progresso. Estão a ver para que é que servem os flagelos gerais? Servem para isto. Então só. É claro que nós podemos perguntar, mas Deus não tinha outros meios? Já vamos ver. E porquê é que morrem inocentes e supostamente culpados? Que nós temos sempre essa ideia. Se há vítimas, se não há, e se nós podemos preveni-los. Pois então, vamos lá olhar para essas questões. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Portanto, porquê é que Deus não utiliza outros meios para nos levar ao caminho do progresso? Olha, porque se calhar já nos avisou muito no passado, não foi? E chegou a um momento em que não há outra solução. Mas quem somos nós para questionarmos? Podemos dizer, mas parece, e é o que dizem os espíritos superiores. Quantas vezes nós fomos sendo avisados, mas o nosso orgulho, pá, deixa andar e tal. Não, torna a fazer e tal. Pois. E então, para castigar o orgulho, Deus não tem outra hipótese senão utilizar estes meios. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representa. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Nós temos a tendência de olhar as coisas quando nos apertam, flagelos físicos em particular, temos a tendência de estreitar tudo no tempo, a nossa vida metê-la quase só naqueles mesezinhos do flagelo, e então se formos atacados diretamente por ele, muitos de nós até pensam às vezes em suicídios, em crimes contra si próprios, esquecendo-se que realmente a nossa vida física é um segundo na sequência de vidas físicas que nós temos. Portanto, se nós tivermos, e o espírita tem essa obrigação pelo estudo que faz, de perceber que nós temos uma sequência de vidas físicas e esta vida física serve um propósito para o nosso progresso, acelerar o nosso progresso, mas nada se esgota aqui. Portanto, tenhamos sempre o raciocínio a funcionar, lembremos sempre de onde vimos, qual é a nossa natureza e para onde vamos. E é claro que quando nós entramos nestas histórias dos flagelos, a gente já viu que os flagelos têm que ver fundamentalmente com a destruição dos corpos e não... Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, esta metáfora com os soldados na guerra mostra-nos, de facto, o que é que está em causa. O que é que está em causa aqui? É, de novo, apenas o terceiro elemento que torna o ser homem, o ser humano, num ser com três elementos, um ser tríplice, que tem alma, perispírito e corpo. Mas o que existe sempre, vai sempre existir, é a alma.
que quando vai encarnar precisa de um perispírito para depois se ligar a um corpo. Quando passamos por uma destruição de um flagelo, a única coisa que se destrói é a terceira. É o elemento tríplice, é o corpo. Ficam os outros dois, a alma e o perispírito, que dão o espírito. Até que não seja preciso mais reencarnações num planeta divino, por exemplo, e então já não precisamos sequer do perispírito. Ficamos alma, por isso a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Isso poderão ver que é na obra fundamental do Espiritismo, que é o Espiritismo, segunda parte, pergunta 14, ou na outra obra fundamental, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, capítulo 4 e 5, vem lá isso explicado. Portanto, alma e espírito são coisas diferentes, embora nós indistintamente vamos usando estes dois termos, dá para a maioria das aplicações, mas filosoficamente são diferentes. E o que está em causa é só apenas, é como se fosse o uniforme dos soldados. O que interessa ao general é o valor da vontade do soldado, o valor moral dele e profissional dele. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhes daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. De novo, e por similitude com a anterior, aqui temos a mesma história. Porquê é que nós às vezes achamos, ei, mas morreu tanta gente, isto parece que morreram os justos e os pecadores. Calma, Deus não se engana, Deus é perfeito. Um flagelo geral normalmente não tem uma intervenção direta do homem, pode ter uma intervenção indireta que sistemicamente vai desembocar naquilo. E parece, aparentemente, que morreram justos e pecadores. Calma, quem é que sabe das vidas daquelas pessoas todas? Ok? Calma, só por ser uma maior quantidade não quer dizer isso. Mas seja como for, se não tivermos outro meio de compreender isso, que entendamos de novo esta história. Nós temos uma série de vidas. O que nos acontece em cada vida é como se fosse um segundo, um bocadinho de tempo na grande vida universal. E nós todos temos que passar por essas situações. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte sim, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. Que devemos nós extrapolar para a nossa vida relativamente a isso? É perfeitamente legítimo nós fazermos tudo o que é possível para evitar os flagelos. Mas quando não conseguimos, porque já esgotamos as nossas capacidades e elas acontecem na mesma, entremos no outro modo, que é perceber que temos que passar por aquilo. Mas que é para o nosso progresso e não é o fim de nada. Mas sim, é legítimo, dentro do possível, que nós tentemos combater os flagelos. Vocês recordai-vos, por exemplo, do tsunami de 2004. Isso levou, nesta lei moral da destruição, que objetiva o progresso, hoje há sensores de marmotos, de tsunamis no mar, etc. Nós agora temos também uns avisos de tufão, ainda nos avisaram hoje de um tufão que anda aqui perto. Estão a ver? Portanto, é perfeitamente legítimo e devemos também ter isso em conta. Portanto, não é contra a lei de Deus nós tentarmos prevenir-nos dos flagelos. Agora entremos no outro campo da lei moral da destruição que ainda muito ocorre nos nossos tempos, as guerras. E vamos olhar para as guerras segundo estes três prismas, os motivos humanos, os motivos divinos e o futuro das guerras. Vou-vos já dizer, se as guerras acontecem, então Deus também está a permitir, porque senão não permitia. Também serve um objetivo. Que será sempre assim? Não será sempre assim. Mas por enquanto é assim. E enquanto a guerra... Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte.
Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. A guerra, infelizmente, ainda existe e nós já vamos ver adiante quais são os dois únicos objetivos porque, em termos divinos, ela é permitida, que é a liberdade e o progresso, já vos adianto. Mas ela existe porque, infelizmente, ainda não nos conseguimos entender como deve ser só conversando. Nos apaixonamos muito pelas nossas verdades e temos dificuldade em aceitar as verdades do outro. E então há aqui uma predominância da natureza animal e uma satisfação de paixões, quantas vezes guiadas por dinheiro, quantas vezes guiadas por uma necessidade de domínio da ascendência de uma raça à outra. Há muitas razões para isso. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Aqui está. Qual é o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? Que ela existe. São estas duas. É a liberdade e o progresso. Nós conhecemos a nossa história de Portugal. Nós, para sermos independentes, tivemos que lutar, não foi? Quando perdemos a independência, tivemos que lutar também para obter a liberdade. E depois nós sabemos que com as guerras também acontece isto. Energia nuclear. É uma pena que tenha sido descoberta na Segunda Guerra Mundial para destruir. Mas, se por um lado destruiu muita gente, por outro lado acabou com a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo assim o homem viu que o preço era demasiado elevado. E o que é que aconteceu hoje? Se calhar esta luz que nós aqui temos é produzida por energia nuclear. Quando nós vamos a um hospital hoje e fazemos uma ressonância magnética ou um ataque, estamos a usar os conhecimentos da energia nuclear. Portanto, o homem vai aprendendo o que é, intelectualmente vai descobrindo coisas e depois vai vendo o que é e é conveniente ou não é conveniente e faz o progresso moral. Ela serve exatamente para isso e nada mais. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Assim é. De facto, a guerra, quando nós olhamos para ela e vemos que escraviza outros povos, acaba de ser sempre momentânea. Queres olhar para um conflito recente também, novo, Segunda Guerra Mundial. Polónia é invadida pela Alemanha logo no início. Já passou, já não está invadida, não é? Portanto, é sempre momentâneo. Tudo isto é momentâneo, não há aqui nada de definitivo, isso só Deus. Mas, claro, é exatamente para levar o povo, aquele povo que está a sofrer esta opressão, a libertar-se e a progredir, de forma momentânea, como nós acabamos de ver. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. A guerra desaparecerá um dia, tal e qual que acabamos de ouvir. Exatamente quando nós compreendermos melhor a justiça de Deus e praticarmos melhor a lei. Lei que é da nossa responsabilidade descobri-la. Ainda não a temos na sua totalidade, nunca a iremos ter, temos apenas a obrigação de ir evoluindo e interpretando melhor com os nossos dotes intelectuais e com a nossa inteligência. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. O assassínio existe numa situação de guerra ou não. Quando nós vemos aí todos os dias na televisão, infelizmente, que alguém matou outro. Isto é um assassínio e não estava em guerra. Portanto, existe sempre um assassínio. Mas, e ele é sempre algo que não é bom, seja como for, embora possa ser desculpado em algumas situações, pode ser isento de culpa, já vamos ver em quais, mas é sempre uma interrupção de uma missão ou expiação de outro, não é? Mas claro que conta sempre a intenção, e é apenas pela intenção que pode ser desculpável o assassínio em determinadas condições, como sejam a situação de legítima defesa, que já iremos ver, e também a situação de guerra.
Passemos aqui à situação de legítima defesa. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Já hoje, nos tribunais nossos humanos civis, o juiz, ao mesmo ato de matar outro, atribui penas diferentes, consoante a intenção com que foi praticado. É diferente eu, sem querer, numa noite que está a chover, as minhas luzes do carro não estou a conseguir ver e subitamente sinto uma pancada enorme no carro, saio do carro, paro o carro e vou ver uma pessoa que acabei de atropelar sem ver. É diferente do que num dia tudo bem visível, vou olhar para o telemóvel do carro, está uma passadeira, não me aproximo da passadeira e mata a pessoa. É diferente. Toda a gente vê isso. E Deus, claro, também vê isso. Portanto, conta a intenção. E quando nós somos atacados e está em risco a nossa vida, sim, temos direito à legítima defesa. Mas tem que ser proporcional aos meios. Portanto, temos que tentar poupar o agressor, se possível. Isto é, vem um indivíduo com uma arma e eu consigo evitar desarmá-lo. Consigo desarmá-lo. E até pego na arma dele. A partir daí, se eu pegar na arma dele e lhe der um tiro a ele para o matar, olha, não fiz isto. E em tribunal vou parar na cadeia. Uma coisa é que não havia outra solução, tudo bem. Depois de ele já não poder utilizar a mesma arma, pois nós temos que graduar os meios. Vocês veem isso facilmente nas televisões quando há polícias envolvidos e mortes por polícias envolvidos. Claro que essa situação se passa também nas situações de guerra. E na guerra... O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Na guerra é muito difícil, e eu já passei por ela, vos posso afirmar em primeira mão, é muito difícil nós às vezes percebermos onde é que vêm os tiros. A gente começa a levar tiros de todo lado. Começa a levar tiros de todo lado e para onde também nos estão a mandar tiros, a gente também volta a mandar tiros. Legítima defesa. Estamos a defender-nos. E às tantas, a gente está a lançar tiros e pode matar outro. Portanto, ora bem, se nós somos constrangidos pela força, não somos culpados de um assassínio que possamos provocar. Outra coisa é que já nos defendemos, já parou aquela troca de tiros toda e agora vamos fazer prisioneiros de guerra e vamos ser cruéis com eles. Isso aí passamos a ser culpados. Não somos culpados daqueles que matamos sem querer, mas somos culpados a seguir pela crueldade que praticamos àqueles que ficaram vivos. Portanto, conta aqui o sentido humanitário em situação de guerra. É o que nos diz a lei moral da destruição. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A pena de morte, felizmente, no nosso país já está abolida há 150 anos a esta parte. Contudo, ainda há países no mundo onde ela está em vigor. E ela não pode ser uma boa prática, bem proceder num lado e mal proceder no outro. Ela vai terminar, porque se nós nem temos direito a dispor da nossa própria vida física, como é que temos direito a dispor da vida do outro? Temos que utilizar outras formas de condicionar a gestão das punições e evitar que um determinado criminoso faça mal maior, como sejam cadeias e outras coisas. Portanto, mas ela desaparecerá um dia. Olhemos nesta questão da pena de morte, olhemos agora para as questões que têm a ver com as razões por que algumas sociedades as utilizam. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida.
Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Aqui está a razão, porque a pena de morte vai desaparecer e já devia ter desaparecido, mas é o adiantamento. Porque há outros meios para se evitar que aquele assassino, por exemplo, mate outras pessoas. Em Portugal já se pratica isso, tendo uma pena longa. Noutros sítios há uma prisão perpétua, etc. Por aí adiante. Mas ainda sobre isto... A lei de conservação dá ao homem o direito. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Estas as razões porque foi adotada a pena de morte, está se extinguindo, mas tem a ver exatamente com o conhecimento moral. É claro que se o homem a instituiu por necessidade, para evitar que criminosos cometessem outros crimes, à medida que o homem entende que não tem o direito de dispor da vida do outro, mesmo daquele que matou o outro, portanto faz um conhecimento moral, vai tender para a abolição. Aqui neste mapa mundi que aqui vem, aqueles países que estão a vermelho, a pena de morte é legal, isto é bem proceder que naqueles países um juiz que em tribunal verificou que um assassino matou outro, é bem proceder para ele que mande matá-lo, pena de morte. Nos países que estão a azul, entre os quais se inclui o nosso, já não é. O nosso já há 150 anos que não é. Isto é, já não é bem proceder que um juiz em tribunal mande matar um indivíduo que se provou em tribunal que matou outro. Ora, então, mas o espiritismo, se o juiz, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, fosse espírita, como é que ele aqui ia julgar que é bem proceder mandar matar e aqui não? Estão a ver? Portanto, o espiritismo não se pode reger por isso. O espiritismo tem que se reger pela filosofia moral ou ética. Tem que poder justificar porque é que é bem ou mal proceder. E é mal proceder sempre. A pena de morte é mal proceder sempre. Mas então vocês dirão, mas espera aí, e porquê? Sim, estamos no domínio da filosofia, tem que justificar. Um silogismo simples é: o homem é imperfeito. E é imperfeito em todo o lado. É imperfeito aqui, em Portugal, é imperfeito nos Estados Unidos, na Federação, onde ela é moral e onde é imoral. Então, se é imperfeito, pode errar, tanto onde ela é moral como onde ela é imoral. Então, se pode errar, o homem não pode atribuir penas irreversíveis aos assassinos. Nós todos já ouvimos aí falar, ainda não há muito tempo, nos Estados Unidos, 2 indivíduos que estavam condenados à pena de morte e veio-se a saber mais tarde que afinal estavam inocentes. Imaginai que já estavam mortos. Como é que se emendava a mão? O juiz tinha-se constituído em assassino. Estão a ver? Portanto, então não se deve fazer isso. É por isso que Portugal e outros países, estes países todos azuis, no seu desenvolvimento moral, já não dá pena de morte. Dá penas alongadas, por forma a que, se por acaso se identificar que houve um erro, em qualquer momento se pode tirar da cadeia, tentar reabilitar a pessoa, dar-lhe uma indemnização, dar-lhe outra identidade e recuperá-la. Bom, meus amigos, eu julgo que não tenho aqui mais nada para vos trazer sobre esta questão. Eu, para falar-vos disto, consultei estas obras que aqui estão, estas referências. Aqui na primeira linha encontramos obras fundamentais e eu chamo de novo a atenção. Obras fundamentais do espiritismo são 11, não são 5, ok? Aquela também é, mas ainda há mais, ok? São 11. É Kardec quem o diz no seu catálogo racional para constituir uma biblioteca espírita. Temos aqui umas obras de filosofia, aqui o Universo Elegante, que nos mostra que este universo tem muitas coisas para descobrir, a lei natural é uma coisa maravilhosa. O tal livrinho das plantas, o meu livro Pensamento Sistémico, Espiritismo, que, nomeadamente na primeira parte, falamos muito das questões da realidade e verdade, a humildade que devemos ter em expor as nossas verdades e aceitar os outros. Revista Espírita, outra obra fundamental. Isto também é uma obra fundamental, muito ignorada por muita gente, mas é uma obra fundamental do Espiritismo. Estes links que aqui estão encontram vídeos interessantes da Federação Espírita Portuguesa relacionados com as leis morais.
Nós estivemos a transmitir para várias plataformas eletrónicas, estivemos a transmitir para, para YouTube, o Espiritismo JG, e no Facebook estivemos a transmitir, quer aqui para o nosso canal da nossa associação, da ACEA, podem depois, mais tarde, se quiserem rever a palestra, está lá, vai lá, ficar lá gravada, ou também no canal Espiritismo JG. E claro, nós vamos agora ver os comentários e eventuais perguntas que haja, quer daqui, das pessoas que aqui se encontram, quer dos nossos internautas, mas se houver algo, quer daqui, quer dos nossos amigos internautas, que não se sinta à vontade de fazer a sua pergunta num ambiente de rede social, tem aqui à sua disposição este e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e trataremos de responder com a brevidade possível e dentro dos conhecimentos que temos a este assunto. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Nós temos, de facto, aqui algumas perguntas e alguns comentários, mas antes de passarmos aos comentários e perguntas que temos na internet, eu perguntava se aqui, dos presentes, alguém quer fazer alguma pergunta. Força! Há um reparo e uma pergunta. O reparo é, este guerra para as fronteiras. E não podemos o dedo aos outros, ao sempre outros. Agora há guerras para deixar de haver fronteiras. Sermos todos iguais. Portanto, ou seja, parece que a guerra vai ser eterna de uma razão ou outra. Compreendo que não será, mas faz guerra para a distância, faz guerra para a aproximar. Agora, a pergunta é, na história de entendermos os males do mundo, quando assim, não corremos o risco de nos tornarmos insensíveis. Muito interessante. Interessante. Meus amigos, eu vou reproduzir para os internautas, porque não dá assim para... Talvez não dê para ouvir. O que nos perguntou esta nossa amiga que está aqui na palestra presencial é se não há o risco, não é? Não há o risco de nós eternizarmos... nos tornarmos insensíveis, portanto, eternizarmos este procedimento quando nós observamos que a guerra começa a servir muitos propósitos e começa a ver, se no passado era uma guerra mais física, hoje em dia já há guerras muito mais sutis, a guerra económica e outras. Não deixa de ser agressão. É uma pergunta excelente e nós agradecemos esta pergunta. De facto, a guerra acontece sempre pelo mesmo motivo. Ou melhor, há dois motivos que nós ali vimos. Uma é a bestialidade do homem querer impor a sua razão, sempre quer ganhar a toda a linha, quer impor a sua verdade. Esta é uma. E outra é por paixões que tenha. E perseguindo paixões, muitas vezes agride e sufoca e oprime os outros. E é claro que, se bem que hoje já não assistimos tanto a guerras físicas, guerras convencionais, no sentido convencional, assistimos a muitas outras guerras que provocam também grandes danos. Guerras económicas que podem levar um país à fome, podem a romper com o sistema financeiro. Se este tipo de guerras, mais ou menos físicas, se vai eternizar, diz-nos a lei moral da destruição que não. À medida que o homem for progredindo, vai entendendo melhor a lei de Deus e vai desaparecer. E é uma evidência o facto de já não termos aquelas guerras muito sujas. Dou-vos um exemplo. Na atividade militar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, para irmos um bocadinho mais atrás, na Segunda Guerra Mundial, imaginemos que nós éramos uma força de um determinado país e estávamos a defender na linha de fronteira, que estava sempre, por exemplo, num determinado rio com várias pontes. E o adversário vinha de lá para cá para invadir o nosso país. Tão simples era destruir as pontes, não era? Destruir as pontes para que ele não viesse. Hoje, não. Hoje, a forma como já se conduz a guerra é baseada em efeitos. Isto é porque nós, ao destruirmos a ponte, temos de ter muito cuidado, porque não estamos a fazer só danos ao inimigo. É que nas fronteiras políticas costumam existir famílias que estão separadas só pelo rio. Estão de um lado e estão do outro. E, ao fazermos isto, vamos separar famílias. Vamos romper com a economia local. Portanto, temos de ter muito cuidado o que é que nós queremos fazer com determinada ação. Portanto, é chamada as ações baseadas em efeitos.
E eu lembro-me de um discurso do engenheiro António Guterres, que é agora secretário das Nações Unidas, em 2016, quando eu falava da Síria, em que ele alertava todo mundo, numa Assembleia Geral, alertava todo mundo que nós temos que parar com estas coisas, porque a guerra em si não é um meio, mas não é solução para nada. Pode às vezes ser necessária ainda, infelizmente, em algumas circunstâncias, mas não é solução definitiva. A solução definitiva é a negociação, é a conversa, é a aceitação das várias ideias, das várias partes. Eu estou convencido que ela terminará. As evidências são estas que eu estou a mostrar, nomeadamente as operações baseadas em efeitos, e nós próprios cada vez vamos criando uma atrição maior. É claro que vão sendo criadas outras formas subtis de coerção, mas elas também desaparecerão. Mas obrigado pela pergunta. Eu gostaria de dizer alguma pergunta, uma observação e também uma reflexão. Que é quando tu falaste no ser triplo, e tu falaste que nos mundos superiores, não é? Nos sociais ou divinos, nos mundos puros, os espíritos não terão necessidade de ter espírito. Eu penso que nós ainda não conseguimos ter com exatidão essa informação. Porque mesmo o espírito puro, como Jesus, ao necessitar de reencarnar em missão, ele vai necessitar de um perispírito. E eu penso que nós sabemos, a informação que temos ainda é que esse perispírito se torna tão rarefeito, que é como se não existisse. Mas penso que ainda não podemos dizer que não exista esse perispírito, ou seja, que no planeta, no mundo celestial ou divino, o espírito já não seja espírito, seja uma alma, já desprovido de perispírito. Ok? Muito obrigado. Eu vou tentar reproduzir o que a Leonor nos disse, que tem a ver com a existência permanente ou não do perispírito agarrada à alma. Ela citou uma situação que demonstra que um espírito que possa ser um ser simples, e então será alma, de acordo com o que é o Espiritismo, pergunta 14, parte 2ª, resumo da lei dos fenómenos espíritas, parágrafo 4 e 5, que nos diz que a alma é um ser simples. Ao dizer isto, ela pode existir autonomamente. O espírito é um ser duplo, portanto, então se é um ser duplo tem duas partes. Então se tem duas partes, tem que se admitir filosoficamente que poderá ser só um ser simples, poderá viver só com uma parte. Senão, seria um ser simples também, o espírito, e não existiria a alma como ser simples. Portanto, sendo um ser duplo, ele precisa de alma e perispírito. E depois, o homem é um ser triplo, tem o corpo. Ora bem, quando o homem perde o corpo, e quando precisa de continuar a reencarnar, ele fica espírito, fica ser duplo, continua com perispírito. Perispírito esse que é diferente de mundo para mundo. O perispírito é semimaterial. Portanto, ele muda. E é bem observado o que a Leonor está a dizer. Eu agora estou de camisa. Se agora for ali para a rua e estiver a chover, eu vou pôr o meu casaco. Mas quando eu chegar a casa, eu vou tirar outra vez o casaco. Tal como ela diz, assim, então isso, a alma, este ser simples que está num planeta divino, onde já não precisa cumprir encanções, é só princípio inteligente, precisar de ir a um planeta, manifestar-se, por exemplo, a um médium, que só tem capacidade de ver espíritos, precisa de algo semimaterial. Ou cumprir uma missão como Jesus Cristo. Jesus Cristo provavelmente há 2000 anos já estaria num planeta divino, mas mandaram-lhe cumprir uma missão, apanhar um corpo, então teve que apanhar um perispírito da Terra, não foi um perispírito nem de Marte nem de Júpiter, que é diferente. Portanto, já estamos a ver a volubilidade do pé. Não é algo que está agarrado. A alma é sempre aquela. A alma é sempre aquela. Tem inteligência e tem todos os nossos dados, as nossas memórias. É sempre aquela. É a nossa identidade. O perispírito é o casaco. Pode ser o vermelho, pode ser com mais calor, menos calor, mais impermeável, menos impermeável, consoante onde se vai prestar um trabalho, seja encarnar, ou seja, levar uma mensagem. Mas voltando de novo ao mundo feliz, ao mundo divino, pergunto eu, filosoficamente, porque é que
o ser simples necessita de continuar a ter o perispírito. É uma dúvida. Se alguém me conseguir demonstrar porque é que eu, tendo o calor, tenho que permanecer com o casaco, que ainda por cima não é um casaco permanente, não é um casaco que está agarrado, não é. Não. Senão, era o espírito que era ser simples, não era a alma. É uma questão filosófica. Leonor, muito obrigado. Estas questões são muito importantes nós trazermos à discussão, porque é de raciocínio. É claro que, olhando para a codificação espírita, nós temos também que olhar para a sua natureza. E a natureza da codificação espírita não é uma natureza perfeita. E porquê que não é perfeita? Porque é obra do homem. Em vários estados de adiantamento. Uns encarnados, outros desencarnados, etc. Portanto, foi aquilo, é a melhor interpretação possível. Nós já vimos aqui alguns possíveis erros. O eterno, da linguagem, tal, essas coisas. Possíveis. Mas não é essa. A gente depois for ver, pensar. Não é? Então, se nós olharmos, vocês vão ao livro dos Espíritos e até lá há pergunta que eu pergunto, há alguma diferença entre espírito e alma? E qual é a resposta que lá está? Opa, vocês têm uma linguagem curta, entendei-vos. Para a maioria das aplicações, dá igual. É como tomar o todo pela parte. É como tomar o todo pela parte. Mas para a maioria das aplicações, neste mundo onde nós encontramos, serve. O problema é de outra ordem. E por isso é que Kardec, se em 1857 ele tinha essa ideia, e está no livro dos Espíritos, dá igual, entendam-se. Mas ele, em 1859, ele vem esclarecer isso nessa obra, que é o Espiritismo, e 7 anos depois, de 1857, e naturalmente, daqui por 7 anos, de certeza, vou saber mais do que sei hoje, e vocês também. Portanto, ele torna a sublinhar nessa obra fundamental, muito pouca gente lê, que se chama O Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, e vem na Revista Espírita de abril de 1864, vem outra vez frisar a diferença filosófica entre alma, espírito e homem. Ser simples, ser duplo, ser triplo. Sim, a minha coisa é que não é isso que eu questiono. Já tivemos um debate até online sobre isso. O que para mim também, quando você disseste, tens essa dúvida, eu também tenho. Para mim não é claro dizer que nesses mundos não precisa de ter espírito. Nós sabemos que a alma existe sozinha, ou seja, ser simples. Eu penso que nós não podemos afirmar categoricamente que nesses mundos existe só o ser simples, a alma. Nós sabemos que conceptualmente, filosoficamente, sabemos que existe esse ser simples, só a alma, desprovido de perispírito. Sabemos que existe o ser duplo, espírito com perispírito, e nós encarnados, o ser triplo, não é? A minha questão é que, eu não sei, e também não sei a questão, se nós poderemos afirmar categoricamente que nesses mundos existe somente o ser simples, a alma, sem necessidade de perispírito. Para mim não é dessa forma categórica. Obviamente, filosoficamente pensando, tem que haver ser simples, a partir do momento em que há a análise do ser só a alma, não é? Aquilo que é verdadeiramente a nossa identidade nesta imortalidade deste ser que cada um de nós é, mas não é linear, não é tão categórico assim, que nós possamos afirmar que nesses mundos existe o ser simples somente, desprovido de mas também é mais uma reflexão. A questão, meus amigos internautas, é a segurança da observação que nesses mundos onde já não se cumprem encarnações, mundos divinos, que se possa afirmar categoricamente que a alma é mesmo só alma, que já não tem ali, já não é espírito, que ainda tem que ter agarrado um perispírito. Temos que, logicamente, e a filosofia é a coisa boa que tem, temos que, logicamente, manter todas as hipóteses até que uma delas chegue à tese. Isto é um pouco como a tese da existência de Deus, ou as hipóteses da existência de Deus. Creio que também ninguém pode afirmar com segurança que é uma tese. Porquê? Porque só lá chegamos através da razão. A Deus nós nunca vamos conseguir, e Deus de certeza vamos conseguir demonstrar, nem que seja quando nós vivermos num planeta divino, se temos ou não lá um perispírito. Filosoficamente parece que não, porque senão então algo estaria mal nestas observações da codificação. Mas pode ser, isto é uma obra humana. Mas a Deus não, a Deus vamos sempre ficar com essa dúvida, porque nós e Deus guardamos
uma relação tipo pintor e quadro. Nós somos os quadros de Deus. O pintor pode ensaiar as tintas todas, as telas, ler quais são as regras para misturar as tintas e tal, não sei o que mais. E o quadro, o que é que pode fazer com o pintor? Zero. Nunca vai poder levar a um laboratório. E nós, o que é que nós costumamos dizer hoje? Nós costumamos dizer aqui, as verdades mais seguras, nem sequer a ciência as tem, atenção. Nem a filosofia, nem a ciência trabalham com a verdade absoluta, porque é impossível. O que trabalham é com a verdade, a melhor verdade possível. A melhor verdade possível em algum momento. E a melhor verdade possível que nós temos sobre Deus e sobre esta questão de se nos mundos divinos, onde já não se cumprem encarnações, é apenas alma, porque não precisa, porque parece que não conseguimos encontrar, eu não consigo encontrar justificação para ter perispírito, não consigo encontrar justificação para ser obrigado a estar com um casaco em casa quando está calor. Mas também eu não consigo demonstrar, comprovar que Deus existe. Consigo é justificar. Justificar que Deus existe, pela lei de causa e efeito. E pela mesma, filosofando da mesma forma, também consigo justificar que num planeta divino, no mínimo, eu não consigo apontar uma razão para eu ter que lá viver com perispírito. Mas estou aberto a ouvir. Estou aberto a ouvir. Portanto, como eu consigo encontrar uma razão para não ter perispírito, que é porque é que eu hei de ter um casaco que não me é útil, sabendo que os espíritos superiores disseram que a alma é um ser simples, portanto pode viver sem perispírito, que o perispírito é necessário para cumprir encarnações. Isto é uma justificação. Havendo uma justificação, não, mas até lá é necessário para A, B, C ou D. Isto é que é importante também nós lá chegarmos. Cientificamente não vai ser no nosso tempo. Verdades, certezas absolutas não vai ser. E a de Deus? Natureza científica zero. Ou nós temos a certeza ter o exercício da razão, filosoficamente ou cientificamente, não. Não podemos tocar nele, não podemos ensaiá-lo. Se vai haver perispírito ou não lá, filosoficamente, com a minha argumentação, eu aponto para que não haja. Se me apresentarem uma que tenha uma razão lógica para que exista, não sendo necessário, pelo que nós sabemos, temos de estar abertos. Por que não? Isto é lindo porque a realidade é uma coisa e nós vemos a realidade segundo a nossa verdade. E só devemos, Kardec também não se fiava em tudo o que lhe diziam, nem os espíritos. Primeiro tinha que passar no crivo da razão dele e segundo, tinha que ser comprovado. Era comprovar-se a mesma afirmação por vários espíritos. E mesmo assim, ele adverte, e diz isso na Gênesis, que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento se revelar uma verdade melhor, o espiritismo aceitará. Portanto, aqui estamos na mesma. O espiritismo vai ter que, em alguns momentos, em algumas coisas, evoluir, no mínimo na aplicação aos momentos atuais. Dou-vos um exemplo para vocês pensarem. Transcomunicação instrumental. Não vem referida no livro dos espíritos. Não existia telemóveis, não existia eletricidade como hoje. Mas isto é uma forma de unidade de efeitos físicos. Kardec definiu bem o mecanismo. Mas não pode agora uma pessoa muito dogmática dizer assim, não, transcomunicação instrumental, isso não é espiritismo, porque Kardec não disse. Boa noite, não estamos a conversar, estamos a desconversar já. Um comentário que, no fundo, sendo muito mais simples que essas questões que agora foram abordadas, mas que, no fundo, revela também o quanto esta questão da linguagem e do próprio, daquilo que foram muitas das respostas dos espíritos, nem sempre refletem a sua profundidade total, a profundidade das questões, para a parte da redundância. E a questão é esta: quando, e como foi mostrado na palestra, quando queremos descrever determinadas atividades do homem, ou determinadas condutas do homem, em que fica à mostra a sua agressividade que pode ter, não é? Que o homem, situações de agressividade podem ser manifestadas pelo homem. Ou situações em que, como na caça, por exemplo, em que o homem pode matar
não por um fim útil, mas por uma vertente, sei lá, Nomeadamente na caça, não é? Nomeadamente na caça que estás a referir. mesmo aquela questão da guerra. Portanto, a justificação que é dada, tanto por nós e que vem dos próprios espíritos, é que isso ainda tem a ver com a bestialidade do homem e tem a ver ainda com resquícios da animalidade do homem. E onde eu acho que é curioso analisar isto, é que se nós nos formos reportar para aquilo que é a animalidade em si, a animalidade dos animais, o reino animal, não mata por prazer. Ou seja, nós estamos é quase que injusto dizer que então o homem mata, quando o homem mata por prazer, ainda é uma questão de bestialidade ou ainda é uma questão de resquícios da sua animalidade. Porque os animais não fazem isso. Portanto, há quase que aqui uma certa injustiça estar a atribuir características nossas de agressividade como vindo das nossas reminiscências animais, quando os animais não fazem isso. Excelente, excelente. Meus amigos internautas, o que nos está aqui a dizer o nosso amigo João, uma coisa muito gira, tem a ver exatamente com os termos que utilizamos. Foi utilizado aqui, e nós reproduzimos do Livro dos Espíritos. Nós vimos exatamente o que os Espíritos disseram. Réstias da animalidade, da bestialidade e paixão, execução das paixões. Okay? Mas aí é diferente, porque as paixões já é uma coisa, como diz o Livro dos Espíritos, pertence já à fase culminal, à fase do homem. E aí sim, aí eu acho que, como aliás também diz o Livro dos Espíritos, que de facto são as paixões, quando descontroladas, que são como cavalos sem controle, não é? O homem não controla, em que aí a própria paixão descontrolada, porque ela é que controla o homem. Portanto, aí sim, faz mais sentido que sejam as paixões descontroladas que desencadeiem essas reações, e não tanto atribuir à animalidade, porque os animais não fazem isso. Excelente. Julgo que, a menos que tenhamos evidências muito claras para apontarmos o dedo à espiritualidade, estamos outra vez num problema de termos, de terminologia. E diz-nos Kardec, nomeadamente na Revista Espírita em 1968, num artigo que é chamado Constituição do Espiritismo. Ele diz que 3 coisas há que devemos implementar para manter a solidão da doutrina. Uma é evitar interpretações erróneas. Estamos neste domínio. Outra é aplicar o espiritismo a coisas práticas e outra é não se imobilizar no presente. Portanto, evitar interpretações erróneas. Nós vimos ali um exemplo, estamos a ver outro. Esta é utilizado aqui nessa pergunta da guerra, porque é que o homem continua a recorrer à guerra, etc. Vem 2 coisas. A predominância da bestialidade e depois as paixões. As paixões, e muito bem, tu já disseste, paixões obriga à inteligência, porque os que têm instinto não têm essas paixões. Portanto, isto é ser humano. A bestialidade é o termo que a gente, na nossa limitada inteligência, quer ver quando observa 2 animais em uma violência enorme, porque eles não conversam. Nós vemos, por exemplo, 2 cães à luta. Não é bom um comer o outro, mas também vemos os cães a defenderem-se uns contra os outros. Serão paixões. Portanto, há ali, mas nós não temos outro termo. Se calhar nós não temos outro termo. O que eu julgo que os espíritos superiores queriam dizer a Kardec era referir à ausência de diálogo. Julgo eu. Posso estar errado. Julgo eu. É a interpretação que eu faço. Quando ele nos diz, bem, mas a guerra é necessária pela bestialidade, o domínio da bestialidade sobre a inteligência e as paixões está muito bem, tu dizes. Esta bestialidade, de facto, pelas razões que tu muito bem apontas, eu tendo a vê-las como ausência de diálogo, porque também sei que as soluções perenes são as soluções que resultam do diálogo e não da imposição à força das verdades. Não sei se é uma saída aceitável, João. Também pode haver aí uma outra interpretação, que é o seguinte: quando nós dizemos, por exemplo, animais também competem, também lutam por questões, por exemplo, territoriais, ou de alimentação, ou seja o que for, isso para eles é um intuito. Não há ali propriamente um intuito maldoso, mas há um intuito de uma necessidade deles naquele momento.
Se nós, no reino nominal, estamos a utilizar o mesmo tipo de objetivos e de argumentos, sem onde parte a tal questão do diálogo que tu falas e de preocupação, de compreensão do outro, e estamos a reger exatamente por esses mesmos argumentos, entre aspas, dos animais, questões territoriais, questões de poder, etc. Então, estamos, de certa forma, a utilizar a bestialidade animal, ainda que o animal ainda não seja maldosa. No caso nominal, acaba por se tornar maldosa porque o homem, tendo recursos de outras capacidades, não está a pôr em prática e está a atingir simplesmente ao tipo de objetivos que seriam aqueles utilizados nas limitações próprias do reino animal. Então, também poderá ter a ver com isso. Excelente, e eu não consigo, não posso dar a natureza científica nem às minhas afirmações, nem consigo reconhecer também uma natureza segura e científica nas tuas. Estamos a filosofar. Será que nós poderíamos utilizar um outro vocábulo aqui, não referido à animalidade, e retermos-nos na ausência de diálogo? Será? Eu acho que o importante é nós percebermos que, de facto, se não pusermos em utilização as nossas capacidades enquanto seres que já atingimos o reino nominal, já somos espíritos conscientes, além de individualizados, somos conscientes. E se não pusermos essa consciência e todos os atributos que essa consciência dá enquanto seres nominais, não é? Então estamos, de certa forma, como que a não cumprir aquilo que é o nosso plano evolutivo e a deixar-nos ficar para trás daquilo que eram as sensações mais primárias ainda do reino animal. E, portanto, acho que o importante será compreender isso. Temos que traçar e prosseguir o nosso percurso evolutivo, pondo cada vez mais em prática esses atributos do espírito ou que a alma nos confere. Estou de acordo contigo. É realmente uma questão, outra vez, de termos, que nós temos que caracterizar bem o que é que entendemos quando utilizamos esses termos, a bestialidade, a animalidade, como é utilizado aqui. Foram os espíritos superiores que utilizaram, como utilizaram também o eterno. Portanto, e nós temos que perceber, julgo que está bem explicado, estamos todos na mesma linha, é a ausência de diálogo, é encontrar uns meios de imposição pela força aquilo que se deve impor pelo diálogo. Se lhe chamam isso bestialidade ou animalidade, temos de ter o cuidado de caracterizar bem. Eu julgo que estamos na mesma linha. Bom, meus amigos internautas, eu ia-vos pedir o seguinte, nós estamos num centro espírita, temos umas atividades agora a seguir, eu sei que temos aqui umas perguntas ainda que vocês deixaram, eu vou-me comprometer a responder, está bem? Eu vou comprometer-me a responder depois de encerrarmos a sessão, mas porque o tempo urge, mas eu fico muito grato pelo todo o vosso interesse e pelo interesse das perguntas que aqui há, mas por agora, com a vossa bênção, nós íamos encaminhados para o final desta palestra e eu comprometo-me a dar respostas às vossas perguntas, está bem? Eu e o centro, naturalmente, que está a dizer, eu estou a dizer o centro. Responderemos às vossas perguntas. Íamos, pois, então, encerrar a nossa atividade por hoje e a boa maneira de encerrar as atividades são sempre conversarmos com Deus. E então eu pedia-vos que se unissem a mim e levando o pensamento ao Criador, a causa primeira de tudo, que criou esta realidade a que chamamos de universo, com todas estas leis que nós vamos aprendendo a utilizar da melhor forma, mesmo esta que hoje vimos que é uma das mais sensíveis, porque envolve a destruição, que afinal, no fim, será mais uma transformação, porque nada acaba, só o princípio material se transforma, o princípio espiritual não. Transforma-se por seu meio. Mas só esse facto é digno de louvor. E então convoco-vos
que louvemos o Senhor por esta obra maravilhosa, com todas estas características. É digno de louvor, porque é digno de uma inteligência absolutamente soberana. Mas, Senhor, nós também vos queremos agradecer a dádiva justa, equitativa e igual com que a todos nós nos equipaste, espíritos da inteligência, que integra a nossa alma necessariamente, e que é o processador de todo o nosso conhecimento e o produtor de memórias para o futuro, para a nossa aprendizagem, e que é perfectível e que pode ser melhorada. Agradecemos por isso, porque é através dela que nós hoje podemos tentar compreender melhor não só as leis naturais, como esta lei moral da destruição, em particular, no momento em que até enfrentamos um flagelo geral. Então, Senhor, nós agradecemos essa dádiva da inteligência e também vos agradecemos a oportunidade de, aqui e agora, nos termos cruzado com esta filosofia e esta ciência em que tudo põe em causa, a que exige que nós conversemos, que nós entendamos pela razão os seus postulados, nós já beneficiemos de muitas orientações ético-morais que nos é oferecida exatamente na codificação espírita, escrita por Kardec, mas ditada por outros seres mais ou menos elevados, que já nos pouparam algum trabalho de investigação, sem nos darem toda a alimentação para toda a vida. Mas por fim, Senhor, porque perfeccionar a nossa inteligência é um trabalho constante, mas tem algumas vezes muito sensível a condicionamentos de ordem física, a condicionamentos de ordem interior, do nosso perfil, da nossa educação, da nossa capacidade em aceitar verdades, as verdades dos outros, trocar uma verdade por outra. E então, quando condicionados por questões físicas, como sejam agressões, mesmo que sejam gerais, como este flagelo, é comum nós estreitarmos ainda mais os horizontes da nossa inteligência e tendermos a ver as coisas todas, a vida toda metida neste segundo, neste minuto, neste mês, neste ano. E então muitos de nós abeiram-se do desespero e pensam em atitudes atentatórias, criminosas contra a vida. Nesses momentos, Senhor, e porque estamos no setembro que é amarelo, e é amarelo porque tenta prevenir o suicídio, e porque o suicídio pode surgir desta deficiente interpretação das provas a que somos sujeitos. Nesses momentos, Senhor, vos pedimos, envia-nos os bons dias, os nossos bons orientadores espirituais, os nossos anjos da guarda e também a espiritualidade superior orientadora desta nossa casa, para nos lembrar de onde vimos, para onde vamos e o que somos. Bem-aja, meus amigos. Uma boa semana a todos. Até à nossa próxima palestra, o nosso próximo encontro. Boa tarde.